Domingo da oratória, hoje eu vou responder perguntas de vocês. Porém, né, a gente nunca tem paz nesse nosso Brasil. Então eu vou também conversar com vocês sobre um fato que ficou pipocando, né? Eu até entrei alguns minutinhos atrasada aqui na nossa live, porque eu fiquei preparando esse material para vocês. Eu não sei se vocês viram que um jogador ontem fez uma declaração e eu achei super pertinente, já que a gente está falando de oratória. Vamos entender como as pessoas se expressam no dia a dia? E eu fiquei preparando a apresentação, por isso eu demorei um pouquinho. E também colocando ela, né, ao contrário, para que vocês possam ver. Foi o jeito mais fácil que eu achei para colocar aqui. Então hoje a gente vai falar de oratória, mas vocês podem mandar perguntas sobre o que vocês quiserem. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá, acho que tem mais luz. Mas tá bom, né? Dá para ver, né? Na hora que eu for usar, eu coloco aqui. Então, hoje eu quero falar... Bom dia, Karina! Quero falar de oratória com vocês, quero trazer algumas perguntas que vocês mandaram na caixinha. Mas quero começar com essa bomba. Vamos lá! Eu gostei muito do vídeo dessa repórter do Cazé TV. Deixa eu aumentar aqui o volume para vocês. E aí eu vou passar ele aqui para a gente analisar primeiro a oratória dela. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham da oratória dela. Deixa eu pegar uns livros aqui e colocar embaixo para levantar um pouquinho. Se você está vendo essa live depois, tem como você assistir ela mais rápido, colocando o dedo vai do lado do vídeo do lado direito em cima, mais ou menos nessa região. Se você colocar o dedo ali, você consegue assistir ela mais rápido. E embaixo fica... Você também consegue colocar na altura que você quiser. Então, você não tem que ficar vendo introdução, se você não quiser, caso você esteja assistindo depois. Aí, quem que falou ali? Eba! Oi, Flávia! Nossa, que bom te ver! Tira os comentários pra gente ver melhor. Deixa eu ver aqui onde é que eu tiro os comentários. É tão raro eu desativar pedidos pra lá, desativar comentários. Então, eu vou desativar os comentários, mas só para vocês conseguirem assistir melhor. Vamos ouvir, então, e assistir o vídeo desta mulher, e eu quero que vocês opinem sobre ele. Quero que vocês me digam o que vocês acham. Aí eu vou botar os comentários na sequência. Boa noite pra você, Igor. Boa noite, amigos. Cara, tem uma coisa que acontece nessas violências contra a mulher, inclusive violência contra a mulher mata mulheres todos os dias no Brasil, né? Falas misóginas, comportamentos machistas, são comportamentos e são situações que matam mulheres todos os dias no país. Então a gente precisa entender o tamanho da atrocidade que foi dita pelo Gustavo. Quando eu escutei, eu não consegui nem mais prestar atenção no jogo, porque isso reverberou, né, nos grupos, viralizou muito rapidamente, e o que me assusta é saber que uma pessoa que está sendo gravada, que está microfonada, que está num ambiente público e não é interrompida em momento algum, tem a liberdade de ser tão desonesto e covarde, com tanta facilidade, com tanto espaço para isso. Isso é o que mais me indigna, Igor. Isso que faz com que eu entre para falar com você, que agora com o coração muito apertado. Não é que ele foi num canto, não seria menos grave não, viu, gente? Mas não é que ele foi num canto, no vestiário, virou no ouvido do coleguinha dele e vomitou um monte de merda. Não. Ele teve autorização, ele se sentiu autorizado a ser absolutamente preconceituoso, misógino e machista. Para quem não conhece a Daiane, ela é uma das principais árbitras do futebol brasileiro, entre homens e mulheres, faz atuações impecáveis em muitos jogos, não teve nenhuma atuação em nenhum momento do jogo que contribuiu para a derrota do Red Bull Bragantino, senão a atuação ruim do Gustavo e de seus companheiros. O Gustavo, que tem mãe e cunhada, teve a coragem de dizer o que vocês acabaram de assistir. E assim, eu queria dizer para o Gustavo e para pessoas que são preconceituosas, que são machistas, nós não vamos abandonar o palco do jogo. Surgirão outras árbitras, outras jornalistas, outras torcedoras, outras jogadoras de futebol. Quem precisa se retirar do palco, Gustavo, é você. Você é desonesto, você foi desleal e você foi machista. Você não está preparado para viver em sociedade. Tá? Então eu, que me sinto oprimida diante de mais uma violência contra a mulher no lugar que eu amo trabalhar, venho aqui dizer que eu não vou dormir mal. Quem vai dormir mal é você, Gustavo, porque você é o opressor. Tá? Então, assim, a minha indignação, a minha chateação e a minha dor, ela não vai acabar com a minha noite hoje.
Não vai, porque eu faço o que eu amo de forma muito honesta, muito coerente, diferente de você. Então, assim, não pode passar batido. Esse assunto não pode amanhã não ser notícia. A gente tem alguns pronunciamentos, só para deixar claro, ele volta para piorar as coisas, na minha opinião, tá? Ele volta para pedir desculpas porque a mulher dele e a mãe dele, que são aparentemente as únicas mulheres que ele respeita, mandaram mensagem xingando ele, meio que obrigando que ele se desculpasse. Então, para sair bonito na fita, ele fez um pedido de desculpas que a mim não interessa. Realmente ela tinha toda a razão. Depois é claro que a gente vai ver a fala dele aqui na sequência. Mas ela tinha toda a razão porque isso virou notícia. Eu vou colocar os comentários de vocês de novo porque eu gosto que vocês comentem. Ah, já tá aqui, ó, já tô vendo os comentários de novo. E aí, o que vocês acharam da oratória dessa repórter? Eu fiquei muito impressionada, gente. Eu tô analisando junto com vocês agora. Eu vi o vídeo rápido, coloquei aqui na apresentação para trazer para vocês. Ela foi perfeita. É impressionante a habilidade dela de organizar os argumentos, né? Logo depois do jogo ter acontecido. Então, olha como ela constrói a oratória dela. Opa, deixa eu trazer o microfone para cá de novo. Eu coloquei o microfone ali para vocês ouvirem melhor. Vamos ver aqui como é que ela construiu a oratória dela. E depois, intencionalmente, eu quero que vocês vejam só depois o que foi que ele falou, né? Vamos analisar a fala dela primeiro. Então, ela começa argumentando que existe um grau de violência muito grande contra a mulher. Eu fui anotando enquanto a gente estava ouvindo. Então, primeiro é um dado geral. No meu curso, e eu já falei aqui para vocês, tem um método quando a gente faz um discurso público que chama-se Public Narrative, ou narrativa pública. Quando você quer engajar as pessoas numa causa, numa pauta, você pode usar ele, e olhando aqui eu acho que foi o que ela fez. Claro, não importa se ela sabe essa técnica, mas é um jeito de vocês analisarem junto comigo. O que você colocou aqui? Eu no ódio falaria chorando, ela foi incrível. Nossa, eu sou a rainha também de falar chorando quando tô com raiva. Conseguiu ser clara sem perder a pose. Beijos pra você também. Me lembra da Pelicô. A vergonha precisa mudar de lado. Esse argumento dela foi demais mesmo. Nossa, que alívio alguém falar tão bem. Exato. O que ela faz aqui, né? Quando a gente fala essa narrativa pública, a gente fala que você tem que dizer assim, por que aquele assunto é importante para você? Por que aquele assunto é importante para nós, enquanto comunidade? Por que o assunto é importante para o mundo agora? Então, gente, você tem que fazer uma fala rápida. Se você não sabe como fazer, faz assim. A importância para mim, a importância para o mundo, a importância para nós aqui. Se você conseguir organizar isso, você já tem uma boa fala em público, principalmente se você está falando de causas e de debates desse sentido. Talvez não se você for, sei lá, falar os resultados do primeiro trimestre da empresa, mas aqui ele vai funcionar bem. Precisamos de representantes assim, também acho. Então, ela começou falando da violência contra a mulher que é imensa no nosso país. Isso é algo que já junta todo mundo. Ela está falando da importância disso para o mundo e para nós enquanto comunidade. Gente, a violência é uma coisa séria, está acontecendo no nosso país. Depois ela vai questionar ele como uma figura pública falando isso sem pudor nenhum e sem ninguém interromper, né? A pessoa fala uma coisa dessa e o repórter fica ali, sem interromper, sem questionar. Então, ela questiona a postura dele e a postura de quem não interrompe esse tipo de discurso, que mesmo que fosse feito no bastidor, já seria feio, já seria equivocado, já seria errado, não é só feio, né? Ele é um discurso de ódio, é isso que a gente chama de misoginia. Ele culpou, depois vocês vão ver o discurso dele, ele culpa a árbitra pelo fato deles terem perdido, assim, de todos os argumentos ele só critica a árbitra o tempo todo. Então ela fala da violência contra a mulher, que é interesse de todos nós, né? A gente já tá ansiosos com essa questão. Depois ela questiona o fato de uma pessoa pública falar isso sem ser interrompida, ou seja, sendo autorizada. Aí ela traz um argumento de quem é essa árbitra Daiane, que é impecável, que é reconhecida como árbitra das melhores do país, independente, entre homens e mulheres, ela sempre é muito bem ranqueada, digamos, ela tem um valor dentro desse mundo que todo mundo reconhece. E aí ela vai para o nós não vamos abandonar esse espaço, né? Dizer que uma mulher não está preparada, que não deveria ser uma mulher para fazer isso, não
tá correto, a gente não vai sair daqui. E aí ela coloca a importância dela, né? Ela fala, eu amo esse lugar. Então ela disse a importância disso pro mundo, questionou o que aconteceu. Agora ela fala, por que é importante pra mim? Porque eu estou aqui, eu amo fazer esse trabalho. Eu não vou sair daqui. E quem vai ficar mal com isso é você. E aí ela inverte essa narrativa comum da vítima que se sente culpada. Ela fala, não, você vai se sentir culpado, você vai se sentir envergonhado. Então, esse foi mais ou menos a estrutura do discurso dela. É impressionante a velocidade com que ela conseguiu elaborar isso. Se vê que ela tem muita experiência e realmente é muito boa no que ela faz, né? Não abandonar esse espaço até me arrepiou aqui, disse a Milena. Exato, né? Ela fala, não vou abandonar. Então, é um discurso que ela construiu muito rápido, construiu muito bem, ela tem muita habilidade. E vocês podem pensar nessa estrutura quando vocês precisarem responder muito rápido, porque às vezes o que a gente faz é responder a importância daquilo para nós. Nossa, eu tô indignada por causa disso e disso. E é difícil do outro vir com a gente. É mais fácil se você mostrar por que essa sua indignação é importante para todas as pessoas, não só para você. Vamos ver o que ele falou? Ela é uma repórter da Cazé TV. Como é o nome dela, gente? Eu nem anotei aqui o nome dela. É uma repórter da Cazé TV. Eu não sou uma pessoa que acompanha esportes. Mas se alguém pode colocar o nome dela aqui, já. Ela arrasou dizendo que quem ia dormir mal era ele e não elas. Ele que devia se envergonhar. Bárbara Coelho, obrigada! Obrigada, eu sou muito ruim com o nome, muito obrigada. Bárbara Coelho é essa musa maravilhosa que fez esse discurso. Porque não é apenas uma fala, né, gente? Ela fez um discurso onde ela colocou tudo no devido lugar. Ela explicou com laranjas, como a gente fala. Vamos olhar então agora o que gerou esse discurso dela, né? Qual foi a fala logo no fim do jogo que esse jogador chamado Gustavo... Gente, eu não entendo nada de futebol. Eu tô analisando as falas, tá? As falas e a repercussão que isso teve, já que a gente vai falar de oratória. Eu vou falar das perguntas que vocês enviaram, mas é que eu não resisti, porque isso está acontecendo agora, né? Eu amanheci, tava essa discussão aqui. Então vamos ver aqui... Ops! O que o rapaz falou? Deixa eu tirar meu mic de novo, colocar perto. Eu não vou tirar os comentários, eu vou levantar... Não, acho que dá. Eu vou tirar os comentários só para vocês assistirem melhor. E aí eu quero a opinião de vocês sobre a fala dele. Nós não vamos julgar ele. Nós vamos julgar o que ele disse. E isso é importante, gente, em todas as situações. Porque o que ele disse é a única coisa que a gente sabe. Nós vamos tentar não inferir que ele é isso, que ele é aquilo, né? Eu inferi que ela é muito bem preparada e muito competente como jornalista pela forma com que ela estruturou. Pode ser que não seja, ela só estruturou bem esse discurso. Mas a gente vai evitar fazer inferência sobre as pessoas. A gente está analisando o que foi dito, tá? Então, vou dar um play aqui. Deixa eu desativar os comentários e vamos ver o que o rapaz disse. Mas primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela... Do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e a vida que segue. Onde você acha que ela errou? Não, ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo e ela só falava que o Cleide segurava, eu segurava o jogo, mas ela não teve o critério para as duas equipes. Então eu acho que a Federação Paulista tem que olhar isso, não porque o Red Bull é pequeno, o Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que a gente vai fazer muita história esse ano. E aí, gente? O que a gente acha desse discurso, dessa fala? Primeiro, a gente nem falou especificamente desse tópico sobre a fala dela, porque ela já deu contexto, né? O mundo hoje está assim, então nós estamos... Ela começa dando um contexto de mundo de violência contra a mulher. Mas eu, que não acompanho esportes,
não lembro de alguém falar assim de um árbitro homem. Tipo, você perde o jogo, alguém chega, ele começa exatamente como todos. Opa, deixa eu botar aqui. Obrigada a Deus, já tive os comentários de vocês de novo. Obrigada a Deus, que é sempre isso, né? Sempre agradecer a Deus pelo gol, pela vitória, ou e tal. Ele agradeceu ali pela oportunidade, agradeceu a Deus. Mas começar a xingar o árbitro, colocar a responsabilidade de perder na pessoa que arbitrou, é comum? Não me lembro, me contem vocês, né? Ele poderia ter criticado tecnicamente, mas inclusive quando ele recebe uma pergunta técnica, então onde ela errou? Ele não consegue responder. Não tem nada que ele consiga dizer de prático, né? Fala carregada de machismo, mesmo pedindo desculpa, continua ofendendo. Então vamos tentar, eu anotei aqui um pouquinho. É comum sim xingar o árbitro dessa forma, porque ó, toda a fala dele é xingamento do árbitro e sobre competência. Então vamos lá. Primeira coisa que ele traz não adianta a gente jogar contra time grande se vem uma mulher arbitrar. Então, dá pra ver que jogar contra um time grande não é muito comum, é muito sonhado por eles, né? Talvez eles estejam numa oportunidade única. Eu não tenho que interpretar tudo isso quando eu tô ouvindo ele rapidamente, é que a gente aqui tá destrinchando um pouco. Porque o que acontece é que aqui ele só coloca a importância disso pra ele. Ele é o foco, tudo é sobre ele. Ele não conseguiu nem sair de dentro da emoção dele para conseguir articular as palavras. Isso é muito comum, né? As piores oratórias que a gente tem, a pior fala que a gente faz, geralmente é quando a gente está tão imbuído do nosso sentimento do momento que a gente não consegue se distanciar para respirar e verificar se a nossa emoção é realmente o melhor guia para aquele discurso público. Uma coisa é você ficar com raiva por qualquer coisa na sua vida. É igual quando você fica com raiva e desconta nas pessoas, né? Você tá tão imbuído daqueles sentimentos que você não consegue ter distância para saber se aquilo tá fazendo sentido ou não para o outro, né? Colocar a culpa no hábito, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ele pede desculpa porque sabe que é errado e eu acho que ele vai percebendo isso só no final, né? Talvez a pessoa tenha feito uma cara para ele e a gente não sabe. Isso acontece bastante de criticar o árbitro, mas ele especificou que seria uma questão de erro por conta de gênero, sim. Além da misoginia, vemos claramente que ele não sabe reconhecer suas falhas em vez de assumir a responsabilidade. Mas nesse caso, a culpa era por ser mulher, não tem lógica, a não ser machismo. Vitimismo justificando a derrota, se tivesse ganhado não falaria nada. Fale sobre as competências dela, o currículo dela. Veja o currículo dela. Você está falando para falar sobre as competências da repórter anterior? Ou da árbitra. É comum colocar a culpa na arbitragem, mas não é comum justificar pelo gênero. Sim! Ele errou desde o início, eu segurei o jogo. Típico discurso egocêntrico, masculinidade frágil. Ele disse que ele não segurou, quem segurou foi o outro. Mas misógino, machista... Então, aqui a gente tá... O discurso é assim. O problema, gente, eu sempre falo isso. Entrou um filtro, mas nem foi eu que coloquei. O problema não é... E não sei tirar agora, oh meu Deus. O problema não é o que a gente... O problema não é o que a gente fala. O problema é o que a gente pensa, porque geralmente o que a gente fala reflete o que a gente pensa. Aqui a gente só pode analisar o que a pessoa falou. Porque muitas vezes também as pessoas falam e você acha que é o que ela pensa e não é. Isso acontece muito na política. A pessoa fala uma coisa e você fala, não é possível que tá falando uma coisa dessa. Mas só tá falando para gerar like na internet, para gerar polêmica, para todo mundo sair comentando e o nome daquela pessoa ficar em evidência. Então, no geral... A nossa fala reflete o nosso pensamento. Nas redes sociais não é muito isso. Então, eu vou evitar falar dele enquanto pessoa, mas a gente vai falar desse discurso. Sim, até falam que o árbitro é pequeno ou inexperiente. Foi o que ele disse, né? Ela é pequena. Nunca vi alguém dizer que não tinha que ter colocado um árbitro homem. Realmente, essa fala a gente nunca viu. Então, vamos analisar um pouquinho a organização dele, né? Então, ele disse, não adianta... E contra Deixa eu só ler aqui da Sam. Bom dia, Sheili. É muito fácil jogar a culpa nos outros. Prova apenas o caráter de quem fala mais do que quem foi criticado. Machismo, egocentrismo e desqualificando a arbitragem só porque é uma mulher. Então, ele disse, não adianta jogar contra um time grande se eles trazem uma mulher para arbitrar. Aí ele já foi num argumento que realmente é machista, né? Uma mulher para arbitrar, todas as mulheres são iguais, todas arbitram mal, futebol é coisa de homem. Isso traz
um viés de gênero, traz um preconceito instaurado na fala, porque ele não é um argumento. É aí que ele perde, né? Isso não é um argumento. Ser mulher não é um argumento. Ele poderia ter dito, caso fosse verdade, o que não é, segundo a opinião de todo mundo que eu li hoje de manhã, ela não arbitrou mal o jogo, mas digamos que ela tivesse realmente arbitrado mal, ele poderia ter falado que sobre as questões técnicas, ele não precisava ter envolvido o gênero. Ele super poderia ter dito, olha, mas ele não consegue porque ele não fala nenhuma questão técnica ao longo do discurso, então é realmente difícil defender essa fala, não tem como, né? Nem que eu esteja tentando, né? A gente só está tentando analisar aqui como ele falou. Aí ele disse, ela foi desonesta, ela não foi honesta. Aí aqui ele já está criticando uma característica, é difícil você também colocar isso em termos técnicos, então veja, é tudo na emoção de uma coisa que ele gostaria muito que não aconteceu e ele começa a construir um discurso rápido em cima disso. Então ele ataca uma pessoa, ele coloca essa questão de gênero, ele diz que ela foi desonesta, ao mesmo tempo ele diz que ela não foi mulher, no sentido não foi mulher de verdade, e aí ele vem com um argumento, um dos argumentos principais dele é, a gente deixa a família, deixa irmão, deixa a esposa para vir trabalhar, a gente trabalha muito, deixa todo mundo para se dedicar, e aí vem ela acabar com o nosso sonho. Né? Tipo, minha mãe não deixou eu sair, né? A tia da escola não deixou a gente brincar no recreio. Tá todo mundo trabalhando, não é só ele que tá trabalhando. Então, o problema dessa oratória é que os argumentos não se conectam nem com quem tá ouvindo, apesar deles gerarem emoção por ele estar emocionado e ser querido por algumas pessoas, ele sabe que se ele falar emocionado, muita gente vai comprar o discurso dele. Porque aí ele tá se segurando na performance, né? Eu gosto muito de uma pessoa, se ela fala uma coisa, eu tenho uma tendência a acreditar. Se ele tá triste, ou tá com raiva, ou tá indignado, eu tenho uma tendência a me indignar, porque eu tenho empatia cognitiva, empatia emocional, eu tenho neurônios espelho. O melhor jeito de você fazer uma pessoa reagir à sua fala, se você quer que a pessoa fique triste, é você estar triste. Se você quer que a pessoa fique animada no final da sua fala, é você estar animado no final da sua fala. Se você quiser que a pessoa fique indignada, é você estar indignado. E isso é a estratégia mais básica, assim, a gente faz sem nem perceber. Não é nem uma estratégia, né? Quem não está trabalhando a oratória com um objetivo específico, faz isso sem perceber. E é o que ele está fazendo aqui, ele está tentando acionar a audiência pela emoção. Então, quando ele fala, eu deixei mulher, eu trabalho duro, eu tô aqui me dedicando, e ela acaba com o meu sonho, porque sonho é uma coisa que todo mundo tem, ele tenta trazer para si a empatia da audiência. E provavelmente funciona com algumas pessoas, não funciona com a gente. Talvez funcione, eu só estou mostrando para vocês que isso é uma coisa que as pessoas fazem, elas tentam usar o choro, a tristeza, a indignação. A repórter também faz isso. Porém, ela constrói o discurso de uma forma que a gente passa pela indignação e chega na dignidade. Quando ela chega no final, ela não tá... A gente não fica com raiva porque ela não tá com raiva. Ela tá segura e ela diz... Nós vamos dormir bem hoje, quem não vai dormir bem é você, porque você não está preparado para viver em sociedade falando as coisas dessa forma. E ela traz uma segurança. Então a gente acaba o discurso dela com, pum, segurança. Que não é como a gente acaba o discurso dele aqui. A gente acaba meio derrotado, assim. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Vocês viram que nesse caso específico ele foi ao vestiário dos árbitros e pediu desculpas a ela, pediu desculpas a todas as mulheres para a fala dele machista. Então, segura isso, porque isso é uma outra fala. É uma outra fala, a gente já vai analisar aqui a fala do árbitro, porque eu acho também genial como cada um se posiciona. Eu trabalho muito com comunicação e gestão de crise em empresas e escalada de conflito. Então a gente vai ver aqui como outras pessoas se pronunciaram a partir daí, como elas estruturaram o texto delas. Pedir desculpa não muda nada, já vai acontecer toda uma discussão sobre o pedido de desculpas. Aliás, até um parênteses sobre o pedido de desculpas, se você vai buscar... Eu vi primeiro o vídeo dela, aí eu fui buscar o que tinha acontecido. Foi muito difícil achar o vídeo dele, porque a Red Bull é muito boa de gestão de crise e ela já deu um jeito. Todas as matérias são Gustavo pede desculpa, Gustavo pede desculpa, Gustavo pede desculpa. Você não vê, e nessas matérias não tem o que originalmente ele falou. Isso é uma estratégia de gerenciamento de crise. Eu solto muita matéria sobre essa segunda atitude para que a primeira atitude fique em algum lugar que a gente não vai ver.
Tem um político brasileiro, que é o rei do corte, que já falou muitas coisas absurdas. Um candidato, né? Ele não é político, mas ele foi candidato. E ele faz muito corte para as coisas absurdas que ele falou ficarem solapadas embaixo de um monte de outras coisas novas. Então, isso é estratégia de gestão de crise. Acho muito comum isso em futebol, inclusive eu, hoje em dia, deixei de gostar. No meu ver, acho que a maior falha dele foi dizer que chamaram uma mulher. Sou antiga e dos velhos tempos. Eu acredito muito no poder do constrangimento. Se as pessoas, principalmente homens, que estão ao lado do entrevistado, tivessem já exposto o tamanho da imbecilidade do que ele diz. Sim, alguém poderia ter parado ele, né? Não precisava ter deixado de seguir. É isso que a gente fica indignado hoje, porque é tão óbvio que esse discurso está... Será que é óbvio, né? Mas deveria ser tão óbvio que esse discurso está equivocado, que um jornalista, ouvindo isso, deveria questionar. O jornalista até tenta no final, porque ele fala, o que você acha que ela errou? E ele não consegue dizer com clareza que erro foi esse, que erros foram esse, fora de que ele diz que o outro time estava segurando o jogo e ela disse que eles que estavam segurando o jogo, ou seja, ela não conseguiria ter uma equidade em relação aos dois times porque ela gostava mais de um do que de outro. Meio que é isso que ele deixa nas entrelinhas, né? Um é maior, outro é menor e ela respeita o maior, mas para ela, ele até fala num... Eu não gosto de fazer essas análises de ato falho, mas ele até diz, para ela eles foram melhores, maiores, aí ele se corrige, né? E ele começa dizendo, a gente pecou em algumas coisas, ele fala que eles erraram, né? Aí, então, beleza, aí ele vem para essa coisa mais íntima, do tipo, eu deixei minha família e tal, buscando essa empatia da audiência, com ou sem consciência disso, tá, gente? Mas é uma busca de empatia da audiência. E aí ela acabou com o nosso sonho, né? Poxa. Aí ele percebe, talvez porque alguém estava olhando para ele, eu acho que alguém fez algum sinal, porque de repente ele diz, mas desculpa aí se eu tô falando alguma coisa das mulheres. Aí vem aquele argumento que nós mulheres detestamos, que é, eu sou casado, eu tenho mãe, né? Como se quem violenta mulheres ou tem falas machistas, ou tem falas consideradas misóginas como essa, não tivesse mulheres na sua família, né? Por isso que a repórter, quando constrói o discurso dela, ela fala, as mulheres são as únicas que importam para ele, né? Porque foram as que falaram para ele que ele estava equivocado. Aí ele repete que ela não tem capacidade. E aí eu acho que então ele fala que ela é desonesta, ele fala que ela não tem capacidade. Quando o repórter pergunta para ele, né? Ele fala daquela coisa de segurar o jogo. Então, além eu sempre vou dividir entre conteúdo, formato e performance, uma fala pública. Qualquer fala, qualquer apresentação. Conteúdo, formato e performance. No caso da repórter, ela tem um bom conteúdo estruturado, bons argumentos a partir da premissa dela de que isso está errado, né? De que a violência... A premissa dela a violência contra as mulheres é impulsionada por esse tipo de discurso. E aí ela tem os argumentos principais que ela vai discorrer ali embaixo. Então esse é o conteúdo. O formato que ela escolhe também é muito bom. O formato é a ordem dos fatores. Então, ela começar falando sobre a violência geral das mulheres, depois sobre uma pessoa pública ter coragem de falar isso sem ser interrompido. Toda essa organização dela também é bom. E aí, também é boa. E aí a gente tem a performance, que é literalmente o jeito que ela fala. Literalmente. Agora na internet todo mundo fala literalmente. Que é o jeito que ela se move, é a postura que ela mantém, é o tom que ela dá pro início, porque ela pode falar tudo aquilo com outro tom. Mas ela tá dando um tom muito pesado no começo, muito sério. Ela fala que ele sim foi... eu não lembro se ela usa a palavra desonesto, mas acho que ela usa também, porque ele usou a palavra desonesto, ela usa também a palavra desonesto, que não se pode falar uma coisa dessa. Então, ela tem uma postura, é a oratória. Quando a gente fala de oratória, geralmente as pessoas pensam nisso, que é o carisma, a voz, a movimentação do corpo. Isso é a performance. Então, conteúdo, formato e performance. No caso dele, eu não acho o formato dele ruim, porque ele começa... agradecendo a Deus, aí ele critica a arbitragem, aí ele tem um apelo emocional para a audiência, depois ele fala das mulheres da vida dele. Não tá ruim, mas é que o argumento dele é tão ruim que não tem formato que vai salvar. E nem a performance eu acho ruim. Talvez se ele chorasse um pouco mais, funcionasse mais, se ele sofresse um pouco mais. Eu tô analisando tecnicamente agora, tá, gente?
Mas não tem formato que salve um argumento falido, entendeu? Não tem como. Porque ele nem percebe, talvez, que o principal argumento dele é mulheres não servem para arbitrar. O argumento dele não é houve uma injustiça. Ele não conseguiu ficar nesse lugar. Porque ele colocou esse argumento, ficou mais pesado do que a premissa. Talvez a premissa dele, né, o fundamento, a principal questão do que ele está dizendo é houve injustiça. Só que o argumento dele que ele usa para dizer que houve injustiça é muito maior do que houve injustiça. Que é mulheres não têm competência para arbitrar jogos grandes. Né? Teria que ser um homem. Aí acabou. Então, como esse é o argumento principal, mesmo que ele não quisesse, não tem formato, não tem performance que vai salvar isso. Pode até ajudar, mas não vai funcionar. Esse jogador está errado e ponto. Os jogadores de futebol são gerados, forjados em um meio machista. Sem minimizar, ele está errado. Tem que se reformular e saber que o mundo mudou. Eu odeio esse argumento do mundo mudou. Para essa aqui eu vou explicar por quê, tá? Nossa, desculpa, fugiu teu comentário, eu não vi teu nome aqui. Mas eu só vou ler mais um comentário antes de ir para a fala do técnico sobre isso, porque eu acho que ela também é uma fala que merece ser analisada. Interessante foi o que ele reagiu na hora, que foi abordado cheio de raiva. Não estou defendendo. No caso dela, é perfeita a oratória, além de ter feito um vídeo de mensagem. Exato, é o que eu falei. É claro que tudo isso está impulsionado, tudo tem contexto no mundo, gente. Tudo isso está impulsionado pelo fato dele ter sido pego ali de surpresa e aí ele não teve tempo de elaborar. Talvez se ele tivesse tempo de elaborar, mas aí até uma dica de perguntas que vocês me mandaram. Ninguém diz que você tem que sair correndo e dar uma resposta. O repórter pode chegar com o microfone na sua cara, você pode dizer, só um momento que eu preciso de um tempo, porque eu ainda estou muito chateado com essa derrota aqui. Era um sonho muito grande. Fala de você, ó. Na dúvida, se você falar de você vai dar certo. Porque se você falar que você tá triste, tudo bem. Se você falar que você tá com raiva, tudo bem. Agora, se você começar a bater nos outros, em qualquer situação da vida. Se eu disser, tô com raiva de você, é muito diferente de dizer, eu tô com muita raiva. Nesse momento, eu tô triste. Ah, você me chateou, sou eu acusando você de me chatear. Agora, eu tô chateada, é uma verdade pra mim, e tudo bem. Né? Então, na dúvida, fala de você. E eu nem digo segurar a onda da emoção, porque às vezes é inevitável. A emoção não é uma coisa que a gente consegue segurar. E eu não tô dizendo que a gente tem que segurar. E eu já fiz muito vídeo chorando, eu não tenho problema. Eu tô falando de mim, mas já vi, e não é tem até um vídeo da Natália Arcuri, do Me Poupe. Inclusive, eu participei de um podcast dela que vai ao ar já já. Muito antigo, onde ela fala chorando, e ela tem o maior canal de finanças da América Latina, e ela fala chorando sobre uma questão lá de administração, que ela achava que ela não poderia nunca se vulnerabilizar enquanto líder de uma equipe grande. E eu uso nas minhas aulas justamente para mostrar que não é o estado em que você está, o que você vai falar. Então você pode estar chorando, você pode estar indignado, você pode estar coberta de emoção e ainda assim construir uma fala. É muito mais difícil, por isso a dica. Nessa hora, se você está muito imbuído de emoção, você vai falar de você. Você vai falar dos seus sentimentos, você vai dizer, reconheça o que está acontecendo com você. Já ajuda bastante, tá? Vamos ver aqui então a fala do... gente, eu coloquei ao contrário para vocês poderem ler. O problema é que agora eu vou ter que ler ao contrário junto com vocês. Vamos ver a fala do árbitro aqui. O lance do Gustavo, eu soube no vestiário, mas o alcance teve a grandiosidade... mas o atleta teve a grandiosidade de ir lá e pedir desculpa. Óbvio que realmente não está certo isso. A gente tem que respeitar isso que está acontecendo. Essa mudança que nós estamos acompanhando no planeta não é o sexo que vai determinar a competência da pessoa, mas ele teve dignidade de ir lá e pedir desculpa para ela. Foi na entrevista, pediu desculpas ao vivo para todo mundo. Todos nós somos passíveis de erro, não temos o poder de julgar ninguém. Todo mundo erra na vida. Eu cometo os meus erros. É por isso que estamos aqui na Terra, para melhorar. Ele foi infeliz na sua declaração, mas o fato da pessoa mostrar a humildade, ir lá e se desculpar e falar nos meios de comunicação sobre isso também já é um ótimo sinal. Espero que todos nós aprendamos
com isso? E aí, o que vocês acham dessa fala do técnico? O técnico, talvez a gente possa comparar com a fala da Red Bull, que foi a que eu achei a melhor nota, porque tem a fala da federação, tem a fala do técnico, tem a fala da Red Bull. O que eu não gosto? Porque ele começa defendendo o seu jogador. Como técnico, ele vai ter que defender o seu jogador. É uma situação mais difícil para ele. Parece passando pano, né? Alguém escreveu aqui. Ele poderia inverter a ordem disso aqui. Já ficaria muito melhor. Pensando naquela estrutura que eu falei para vocês, da importância disso para mim, para nós e para o mundo, como isso tomou uma proporção rápido, se ele invertesse essa fala, começando reconhecendo o problema, quando ele começa dizendo que ele foi muito incrível por pedir desculpa, a gente fala, gente, tá bom, teve um errinho, mas ele pediu desculpa. Ele tenta minimizar a grandiosidade de pedir desculpa. Pelo amor de Deus, é o mínimo que se espera, que alguém pede desculpa quando erra. Não dá pra dizer que isso é grandioso, né? Se ele começasse dizendo, ele cometeu um erro, totalmente equivocado. Não é algo que nós incentivamos nos nossos atletas. Eu, como técnico, eu tô pensando agora junto com vocês, como eu falaria isso, né? Eu, como técnico, tenho responsabilidade nisso, porque tenho a obrigação de orientar não apenas sobre a técnica dentro do jogo, mas sobre o comportamento, né? Isso também é responsabilidade minha e eu vou dividir essa culpa aqui com o meu atleta, porque não é algo que poderia ter passado sem eu perceber, né? Para ele falar isso, tem algo muito equivocado, então eu mesmo vou providenciar, vou garantir que todos eles tenham treinamento junto comigo sobre essas questões. Não ia ser lindo se o cara falasse uma coisa dessa? Mas ele não consegue nem chegar nesse pensamento, pelo jeito. Ai, tô julgando, desculpe. Já melhoraria se ele começasse reconhecendo o problema. Já melhoraria se ele começasse por aí. Mas ele poderia também se responsabilizar, porque ele tem responsabilidade. É um jogador dele, não é só defender o jogador dele. Para defender o jogador dele direito, isso qualquer liderança, tá, gente? Qualquer liderança, o seu liderado fez uma coisa errada, né? Você assume a responsabilidade junto, porque você tem responsabilidade. Se publicamente ele fez uma coisa errada, você tem responsabilidade. Porque você lidera essa pessoa. Dentro daquilo. Não importa se é comportamental, e se você tem responsabilidade. Tá dentro do seu time, você poderia ter orientado, você poderia ter visto. Então, reconhecer essa responsabilidade seria bom também. Ficaria lindo se ele reconhecesse o tamanho do problema, né? Já começasse pedindo desculpa também. E se disponibilizasse a aprimorar ele mesmo. Porque quando ele vem com a história que o mundo mudou, gente, parece que o mundo tá mudando ontem. E parece que o mundo mudou e por isso agora nós temos que respeitar as mulheres. Sabe, não me parece um argumento que vai fazer diferença. Eu entendo que a posição dele é mais difícil porque ele quer estar bem também, quer defender, quer dar um jeito de... Ele sabe a competência, provavelmente, do garoto, os sonhos que ele tem. O garoto, né? A gente já começa a tratar como menino. Do homem ali, adulto. O jeito que ele fala, né? Poxa, grandiosidade. Ele sabe, ele quer o cara no time, ele não quer que o cara seja expulso ou sei lá o quê. Então ele tá tentando falar de um jeito para que isso aconteça, mas não é a melhor forma. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Eu adoro live. Gente, por mim eu só fazia live, eu não fazia vídeo nunca. Porque eu amo ver o que vocês estão falando. Alguém me diz o que rolou, por gentileza, cheguei agora. Ixi, você vai ter que começar a ver a live depois. Aqui é a nossa live, Domingo da Oratória, para quem chegou depois. E eu vou tirar dúvidas de vocês, que vocês mandaram durante a semana. Mas eu comecei falando do caso de um jogador de futebol que ontem, após um jogo, disse que eles perderam o jogo porque a árbitra era mulher, né? Que uma mulher não poderia apitar um jogo desse tamanho. Digeriu a raiva, montou um vídeo explicando. Cadê? Peraí. Ai, gente, tá passando rápido aqui. Então, a coisa... achei aqui o comentário do mundo. Renato, entendeu por que o mundo mudou? Não é um argumento. O mundo mudou é uma passada de pano, porque você tá dizendo que, olha, não era assim, ele só está agindo... Não, já é assim há bastante tempo, né? Mudou faz tempo, né? Grandiosidade é o protocolo, exato, né? Argumento, somos todos humanos e erramos. Eu não acho esse um argumento ruim. E também ele tem uma coisa ali, um argumento religioso, que é ninguém pode julgar, né? Uma coisa que vem essa coisa do Deus e tal, ninguém pode julgar. Eu não acho necessariamente... Olha aqui o Renato. Eu não acho necessariamente um argumento ruim, acho que ele tá mal colocado no lugar errado.
O mundo de nós homens lidando com nossas inseguranças e reformulado pela maneira de ser o resto da nossa existência. Que mundo que tá mudando. Rose, gosto de lembrar que nem sei da arbitragem. Ainda se fosse um homem, também poderia ter dito que o árbitro mandou mal. No caso, ele soltou a pérola por ser mulher. Exato, exato. Não é fácil, tem sido fácil, é o necessário. Não sei o que aconteceu, tô por fora. Vocês vão ter que ver a live depois, eu vou publicar e vocês veem lá. Beleza, vamos lá. Então, vimos aqui o argumento desse árbitro. Ele começa dizendo que, direto, né, a primeira coisa que ele vai falar ali que eu soube disso, não tá certo, a gente tem que respeitar todo mundo e tal, a mudança está acontecendo no planeta, mas ele foi lá pedir desculpa. Então, o argumento principal do árbitro ele foi pedir desculpa. Também não é um argumento, né? Ou o mundo mudou, também não é um argumento adequado para esse momento. Foi os que ele conseguiu. Como técnico, seria mais bacana se ele reconhecesse, se vocês tiverem uma equipe, vocês reconhecerem que vocês fazem parte desse erro junto, e o que é que você vai fazer a partir daí. Isso é o que o público quer saber. Como é que você vai garantir que isso não aconteça mais? Qual vai ser a questão disciplinar que vai acontecer? Você está envolvido nisso, né? Aí a gente vem com o argumento da Federação Paulista, né? É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo nesse sábado. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz, que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa, misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base no seu gênero. Temos orgulho de contar com o nosso quadro com 36 árbitras assistentes e continuamos trabalhando ativamente para que esse número cresça. O que nós estamos fazendo em relação a isso? A Daiane é uma árbitra da mais alta qualidade técnica. Por fim, nós encaminharemos essas declarações à Justiça Desportiva. Tá melhor que a do técnico. Acho que também, para mim, eu sinto falta de uma corresponsabilização, do tipo, nós estamos fazendo todo o possível, a gente está contratando mulheres. Tá, mas vocês estão treinando os homens? Vocês estão explicando para eles? Vocês estão garantindo que homens assim não participem? Vocês estão dizendo que isso vai contra a carreira deles, que vocês não querem atletas assim, sabe? Para mim também falta alguma coisa, mas eu vou passar direto aqui para dar tempo também de responder as perguntas de vocês, para da Red Bull, que eu achei muito boa. Vamos lá. Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e principalmente a árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo, dita após a partida. Então já começou pedindo desculpa, reconhecendo que isso aconteceu, que é errado e que a gente não concorda. Ainda no estádio, o jogador e diretor do clube se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro. Ambos também atenderam a imprensa no local. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer lugar, ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta. Ponto. Para mim, foi uma boa nota. Aconteceu isso? Primeiro peço desculpa, porque aí eu já estou me colocando junto. E realmente, Red Bull é muito boa de gestão de crise. Primeiro peço desculpa, porque isso é responsabilidade minha também. O que eu tomei de providência imediata, que foi lá pedir desculpa, que é o que o técnico também falou, mas de outra forma. E o que eu vou encaminhar na sequência, né? Punir, e eu acho, poderia ficar melhor? Poderia, mas provavelmente eles vão lançar alguma nota na sequência dizendo sobre algum programa, alguma coisa para garantir que coisas assim não aconteçam no futuro. Eu acho. O que vocês acharam? Achei uma nota bem decente, assim, de todas as notas de desculpa pública que eu já vi, porque eu adoro. Ai, gente, é horrível, mas eu adoro, sabe? Eu adoro acompanhar política, acompanhar discurso, porque
Eu fico impressionada com o poder das palavras. O jeito de você falar uma coisa pode mudar tudo. O jeito que você escreve, eu vou até fechar aqui agora. O jeito que você escreve algo, o jeito que você responde, o jeito pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de quem está perto de você, pode levar uma situação para o lixo, pode sim piorar muito uma situação, escalar um conflito loucamente, ou pode amenizar e resolver. É impressionante, assim. As palavras, elas têm um poder. Todo mundo fala isso, né? Mas elas têm um poder realmente grande, né? Já estou colocando aqui algumas das perguntas de vocês. Deixa eu ver o que mais. Acho sim a necessidade de punição para os que ainda estejam engessados no machismo de outrora, possa refrear. Sim, eu acho que a punição é importante para que justamente, não apenas um treinamento, mas uma punição, para que todo mundo saiba, olha, isso não se faz, se eu fizer você punido, não se admite isso mesmo, né? Porque não adianta dizer eu não admito, é igual não ter multa para quem não usa o cinto de segurança. Se você só disser use o cinto e não colocar uma multa para quem não usa o cinto, as pessoas não usam, né? É assim, infelizmente a gente vai aprendendo desse jeito. A formação desses jogadores tem que mudar, eles têm que ter um quadro de profissionais relacionados à sociologia, filosofia e formação humanista. Gente, parênteses, eu vou para as perguntas, mas olha, eu fui convidada para falar sobre violência online em relação a adolescentes para um time, não é um time que se diz, é um instituto que treina meninos que já foram vistos aí por olheiros e que querem seguir na carreira do futebol. E devia ter o quê? Uns 100 ou 200 meninos. Estávamos eu para palestrar, uma moça que foi atleta durante muito tempo e hoje tem uma outra carreira, que ela vinha para dizer assim, por exemplo, cara, se não for essa sua carreira, tudo bem, porque todos têm o sonho de virar um grande jogador de futebol. Pode ser que isso não aconteça, não quer dizer que eles não vão ter uma vida incrível, então ela estava dando esse depoimento muito legal. Eu estava lá para falar sobre as violências online, jogos de aposta, todos. Eles tinham 13 anos, a média era 13, 14, para cima, assim. Acho que 12 não tinha, acho que é 13 para cima. E tinha um jornalista esportivo, que estava muito experiente, que eu não vou saber o nome agora, e nem se eu me lembrasse eu diria, e ele estava falando sobre carreira. Ele colocou um vídeo para exemplificar a carreira de jogador de futebol que tinha mulheres seminuas, assim, com biquínis numa banheira, carros de luxo, para exemplificar o que é a carreira de jogador de futebol. Eu estava do lado, assim, tendo um troço. Eu falei, não é possível. E ele também disse, durante a fala dele, que você tem que fazer o que o técnico mandar, não importa o que aconteça. E eu ali falando de violência online e violência sexual. Quantos meninos são abusados por técnicos, por treinadores, porque eles têm que fazer tudo que o treinador manda? Ele estava incentivando que eles obedeçam assédio moral e assédio sexual. Você não fala isso para um menino de 13 anos. Você não fala você tem que aceitar tudo porque o teu técnico é a única pessoa que pode te levar para frente. Não é esse tipo de informação que a gente tem que passar para os adolescentes que têm sonho de jogar futebol, gente. E você vê como as coisas se entrelaçam, né? Eu estava falando de oratória, já estou falando do meu tema de ativismo aqui também. Porque eu fiquei chocada. E eu pedi a palavra, na sequência teve um debate, eu pedi a palavra, eu falei, discordo. Né? Se o seu técnico está fazendo assédio moral com você, se ele está sendo agressivo, se ele está perseguindo, porque isso pode acontecer, né? Se ele está pedindo favores, qualquer tipo de favor em troca de benefícios, podem ser favores sexuais, mas podem ser que você faça alguma coisa para ele. Gente, tudo pode acontecer. Homens com poder são perigosos. Podem ser muito perigosos. Homens com poder, a gente tem que olhar com lupa. Técnicos têm poder. Presidentes de federações têm poder. Um jornalista esportivo que pode escrever sobre uma carreira e dar destaque para alguém tem um poder. Né? E ele não pode usar esse poder para dizer para os meninos que eles têm que baixar a cabeça para qualquer coisa que o técnico mandar eles falarem. Desculpa, precisei falar, porque eu fiquei tão indignada no dia que eu tava tendo assim, sabe o olhinho assim, ó? Eu não tava acreditando que o cara tava dizendo aquilo. Eu falei, não, se o cara for agressivo com vocês, vocês vão lá e vão falar com o time. Vão falar, vocês não podem aceitar isso.
Muito bem. Esse jornalista caiu a ficha, caiu, porque depois ele até... Nossa, ele falou alguma coisa tipo, nossa, você pegou pesado ali, sei lá o quê. Eu falei, gente, imagina. Poxa, estão em formação, está no ECA, que absurdo. É isso, gente, é só pra... É claro que um treinador, um técnico, eu como diretora de teatro, eu como diretora de eventos, às vezes a gente puxa a equipe. Mas tem um motivo para isso, não é individualizado, não é agressivo, não pode ser. Um dia, e até eu vou... Nossa, um dia eu tava com uma equipe e na terceira vez seguida do ensaio, um rapaz que tinha que soltar um vídeo não soltou. E eu gritei, eu falei, poxa, fulano, né? Tipo, era a terceira vez que ele cometia o erro no mesmo momento. E fazia todo mundo ter que voltar pro começo. Mas foi um erro tão grande eu gritar, gente. Imediatamente eu já fui lá, e daí eu pedi desculpa. Não se grita, não existe motivo pra você gritar com alguém, você não pode gritar com uma pessoa. Então eu perdi toda a minha... Você perde a equipe, porque o resto da equipe vai falar, putz, se eu fizer alguma coisa, a pessoa vai gritar comigo. Você não faz isso. Né? Não importa se o som tá alto, não importa o contexto. Eu tava errada. E aí eu tenho que reconhecer que tô errada, chegar lá e fazer o que eu fiz. Cara, me desculpe e tal. Porque isso é assédio moral. Você não pode gritar com uma pessoa que tá trabalhando com você. Várias coisas, né? Vamos para algumas perguntas que vocês mandaram. Meu Deus, deixa eu escolher aqui, porque tem muito... Pior é que eu não consigo, porque tá... Ao contrário, eu só consigo ler aqui, ó. Vamos me dar um branco total na hora que fazem uma pergunta inesperada numa apresentação. Medo de não saber responder alguma questão. Inseguranças em geral. Olha que bom, tem tudo a ver, né, com o que a gente estava falando. Então, vocês me mandaram essas duas perguntas. Quando eu perguntei na sexta-feira, numa caixinha, quais eram as principais dificuldades de oratório, de comunicação. Branco total. Eu treinei uma cliente que tem... Essa semana eu dou mentoria individual, ela tem essa questão aqui. Medo de que alguém faça uma pergunta. Ela falou assim, ó, se eu tenho que fazer uma apresentação, eu arraso, eu me preparo, eu tô linda, maravilhosa. Agora, se eu tô no meio da reunião, viram pra mim, me perguntam alguma coisa, eu tremo nessa hora, eu sofro, não é uma coisa fácil pra mim. Então eu vou dar algumas dicas que eu acredito que podem ajudar vocês nessas situações. Primeira coisa, você não tem nem que responder, nem que responder rápido. A gente tem essa mania, alguém faz uma pergunta, você... E a gente vai catando cavaco no meio da resposta. Respira. Fala, deixa eu pensar, peraí. Nossa, eu não tenho como te responder isso agora, vou ter que consultar. Não foi uma pergunta que eu previ, vou ter que olhar esses números. É mais honesto você falar isso do que você tentar num somebody love inventar alguma coisa, principalmente em situação de empresa, tá, gente? Em situação de reunião, uma apresentação para liderança, acontece muito. Ou mesmo aqui, né? Somebody love, você tentar inventar alguma coisa. Então, honestidade em relação ao que está acontecendo. Primeiro, respira. Lembre-se que você não tem que responder e não tem que responder rápido. A segunda coisa, você pode responder que não sabe ou que vai buscar aquela informação. Olha, não tinha pensado nessa possibilidade, mas eu posso ver isso com a equipe. Consigo falar com você às 14h? Não é uma coisa que esse jogador poderia fazer. A outra coisa que a gente faz é o quê? A gente se planeja para possíveis perguntas. Quais vão ser as perguntas após o jogo? Eu imagino que eles têm um treinamento de media training, todos esses jogadores, e ele foi a emoção que não deixou. Então, confira a sua emoção. Reconheça a sua emoção. Você pode falar sobre a sua emoção, né? Se ela estiver muito grande. Você pode dizer, nossa, eu tô muito indignado, é muito triste perder um jogo como esse, era um sonho pra mim. Você poderia falar tudo sem ofender outras pessoas. Então, na dúvida, muito emocionado, fale de você. Mas, no geral, aqui, além de você lembrar que você não tem que responder rápido, que você não tem que saber, você pode dizer que não sabe, que vai buscar informação, você pode prever perguntas que as pessoas vão fazer. Sempre a gente faz isso, né? Nossa, todo mundo que eu treino para evento, eu treinei 2 executivas recentemente, final do ano, né? Para eventos internacionais, iam representar as empresas delas, multinacionais, brasileiras, que elas atuam no Brasil em multinacionais, e elas iam representar a área do Brasil lá em eventos diferentes. Poxa, o que podem me perguntar? Até por inglês não ser a língua original, você precisa planejar. Você fala, podem me perguntar, deixa eu ver o contexto mundial de como que tá tal coisa no mundo. Podem me perguntar sobre isso, estava tendo a cópia aqui, podem me perguntar sobre sustentabilidade, podem fazer um link com a cópia. A gente vai fazer uma lista de coisas que podem ser perguntadas. Então você se prepara, inclusive, para as perguntas que podem ser feitas.
O nosso improviso, isso é uma coisa que a gente fala enquanto artistas. Eu sou do teatro, tá, gente? Sou formada em direção de teatro. Depois que eu comecei a trabalhar, já estou no ambiente corporativo, trabalhando há uns 15 anos, mas eu comecei a trabalhar com teatro, atores, preparação de elenco, esse tipo de coisa, depois que eu fui preparar executivos. A gente fala que o nosso improviso é tão bom quanto o nosso ensaio. A gente não ensaia para sair igual ao ensaio, a gente ensaia para, se precisar improvisar, a gente sabe para onde voltar, a gente tem segurança. Então, eu imagino que já ajudei um pouco aqui, né? Medo de não saber responder. Ninguém quer que você seja o Google. Todo mundo sabe que você é um ser humano fazendo uma apresentação. E que talvez você não tenha todas as respostas. E tudo bem, né? Reconhecer isso é humanidade. Essa ideia de que a gente tem que saber de tudo é uma ideia equivocada e antiga, principalmente quem tem cargo de liderança, que achava que precisava saber tudo, né? Nossa, se eu não souber alguma coisa, eu estou frito. Vamos ver mais aqui. Falar muito conteúdo por muito tempo e ter uma dinâmica interessante ao mesmo tempo. Então vamos lá. Muito conteúdo por muito tempo e ter uma dinâmica interessante. Primeiro, é legal não ser tanto conteúdo, mesmo que o tempo seja longo, né? Tem uma questão de estruturar a apresentação. Acho que aqui é bem legal você pensar na minha metodologia que eu sempre falo, que é conteúdo, formato e performance. Aliás, deixa eu pegar aqui o meu livro. Não Enrole, como um guia para falar bem em público e na internet, onde eu vou falar dessa estrutura para vocês. Conteúdo, formato e performance. Seu conteúdo é grande, você domina ele. Você vai ter que investir para ficar interessante no formato, fazer um formato interessante e uma performance interessante. Nessas duas coisas. Então, em relação a formato, existem algumas estratégias narrativas. Eu coloquei aqui no livro 30. Por exemplo, deixa eu pegar. Até botei elas em forma de cartinhas, mas tem a explicação delas depois. E tem uma versão do livro que vai com o jogo, é que agora o jogo acabou, tem um jogo de cartas. Então, o que são essas cartinhas? São estratégias narrativas. São jeitos de você falar a mesma coisa. Deixa eu olhar um aqui. E se? Ou opinião, voz interna. Vamos pegar o e se que eu abri aqui. E se é como o mundo seria se aquilo que você sugere já tivesse acontecido. Então, você vai pegar a sua apresentação de 1h30 e a cada 10 minutos você vai mudar a sua estratégia narrativa. Se eu comecei, digamos que a sua apresentação é sobre como o futebol mudou nos últimos anos, sobre mulheres no futebol, né? Vamos pegar aqui nossa mulheres no futebol. E aí você começa, com essa estratégia do e se, você começa descrevendo um cenário. Imaginem que vocês vão a um jogo onde todas as pessoas que estão trabalhando são mulheres. E lá, 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 e lá, lá, lá. E você faz a pessoa imaginar um lugar onde já não existe mais uma diferença de gênero visível. Isso é a estratégia do e se. Depois que você dá esse exemplo, você vai trazer dados sobre a presença feminina. Você tem que falar dados sobre a presença feminina. Aí você pode, sei lá, usar um bordão, criar alguma coisa que você repete sempre. Então, ou seja, as mulheres estavam lá. Ou seja, as mulheres estavam lá. Aí você vai contar uma história específica que você escolheu, e daí você entra em storytelling e vai colocar. Depois você vai trazer pontos de vista, vai trazer um diálogo e vai falar Então, o que você vai fazer é mudar de estratégia. Num vídeo você tem que mudar muito mais rápido. Numa palestra de 1h30, a cada 10 minutos, a cada 5, eu já recomendo você mudar de estratégia. Que é isso, se eu estava discorrendo teoricamente sobre alguma coisa, eu vou começar a contar uma história. Isso já é uma mudança de estrutura. Muitas vezes o que acontece quando as pessoas vão fazer, elas são muito técnicas, ou elas vão fazer uma apresentação e elas sabem que tem que trazer muito dado, tem que ser muito precisa, elas trazem conceitos. Então eu posso falar para você assim, é muito importante que mulheres estejam na liderança das empresas, porque isso aumenta o lucro das empresas em X, Y, Z. E aumenta mesmo, tem vários dados que mostram que presença feminina em liderança aumenta lucro. Ou eu posso começar com um exemplo. Tal empresa, existem 2 empresas em tal país que trabalham com venda de materiais elétricos. A tal empresa cresceu tanto no último ano e a tal cresceu tanto no último ano. Qual a diferença entre elas? A aqui cresceu mais e ela tem X% da liderança feminina. Percebe? Eu estou falando a mesma coisa, mas ao invés de um conceito, eu estou trazendo um exemplo.
Além de um exemplo, eu poderia trazer de outro jeito. Eu poderia falar sobre cargos, a história de uma líder específica. Você entende? Eu pego aquele conteúdo e a cada momento eu vou mudando. Tem uma outra metodologia bacana, como é que ela chama? É a teoria é sobre engajamento, que a pessoa engaja, ela precisa de 3 formas de engajar. Eu explico no livro também. Não, acho que eu não trouxe essa para o livro. Quando eu dou aula de como fazer apresentações no virtual, eu uso muito essa dinâmica. Ai, como é que chama? Você acha ela tão fácil? Fala que a pessoa, quando ela quer aprender, ela não quer só aprender, ela quer se relacionar e ela quer ter autonomia. Então você tenta dividir o seu aprendizado entre momentos em que você está explicando alguma coisa, por exemplo. Então é um momento em que ela está aprendendo algo, eu estou dando um dado para você, X% das mulheres fazem parte dos boards de liderança no mundo, isso é um dado, ela aprendeu esse dado no momento que eu falei, claro que eu posso falar ele de maneiras mais interessantes, como eu mostrei aqui. Depois, ela quer autonomia, então ela quer ter a sensação de que ela está decidindo, está escolhendo, então você pode transformar isso num tipo de exercício, você pode colocar alguma coisa mais dinâmica na tela para as pessoas interagirem, você pode perguntar para uma pessoa da plateia, você pode trazer algo em que elas sintam participando daquilo, se sintam participantes daquilo, e elas também querem relacionamento. Então, como que você faz elas se relacionarem umas com as outras, se conhecerem de alguma maneira, compartilharem histórias, então você pode ir também mudando, se você tem essa oportunidade, se não for uma fala tão rígida. Hoje em dia é muito difícil que uma fala seja rígida, né? Eu mesmo em palestra, sei lá, de 10 minutos eu consigo interagir com a audiência de alguma forma. E eu não tô falando de interagir para deixá-las constrangidas, né? Deixar as pessoas constrangidas, tem gente que odeia interação. Mas dá para você fazer perguntas retóricas, formas das pessoas participarem. Meu Deus do céu, eu tenho mais 2 minutos. Deixa eu ver se temos mais alguma aqui. A partir de qual idade vale investir em oratória? Eu acho que essa pessoa deve ser uma mãe, alguma pessoa assim. Qualquer idade, né? Mas de forma mais assim, contratar um profissional, eu acho que a pessoa mais jovem que eu fui contratada para treinar tinha 12 para 13 anos. Era um menino que a mãe acreditava, né? Me passou esse briefing, depois eu constatei, trabalhando com ele mesmo, que ele tinha uma certa dificuldade de entender contexto, a leitura em voz alta estava muito difícil, como ele estava numa escola bilíngue e acabava falando mais inglês do que português, no português havia uma dificuldade de organização dessa fala, de compreensão e, portanto, também de estruturação na hora de comunicar. Então, acho que foi a turma mais nova que eu peguei, a pessoa mais jovem que eu treinei, tinha de 12 para 13 anos, assim, um treinamento mais específico, uma mentoria e tal. Agora, se você em casa, a maioria dos adultos que me procuram para treinar oratória são lideranças de empresas, ou que têm seu próprio negócio, né, empreendedores ou lideranças que já falam em público. O maior problema dessa galera é que não foi estimulada na infância. Porque a infância é um momento crucial para você desenvolver a sua habilidade oratória. E como que a gente faz isso? Conversando com a criança e escutando as respostas. Eu vejo que uma galera assim, até dentro da minha família, minha irmã tem essa mania péssima. Eu tenho uma irmã, ela tem um filhinho, eu chego e falo assim, e aí? O que que tava ali no desenho, não sei o quê? Daí ela me responde. Aí hoje na escola vocês tiveram... Eu não falo assim, como que foi na escola? Porque eles não têm o que responder. Mas eu falo, hoje na escola vocês fizeram tal coisa, o teu amiguinho mais legal foi, não sei o que. Ela fala, não, hoje ela responde pela criança, gente. Deixa a criança responder, porque eu estou intencionalmente fazendo ela argumentar comigo. Às vezes eu argumento coisas absurdas. Eu tenho uma outra sobrinha mais velha, e às vezes eu falo assim, não, mas tal coisa... Eu falo um negócio que não faz sentido, assim. Ela fala, não, tia, mas tal coisa... Porque eu quero ver ela argumentar comigo, eu quero ver ela discutir comigo. Então, eu estimulo a capacidade de oratória conversando. Conversando, debatendo. Então, com crianças você pode fazer isso. E eu recomendo que você faça. É claro que teatro, dança ajuda na habilidade oratória. Porque você tem que seguir ritmo, você tem que seguir orientações, você tem que trabalhar em equipe, tudo isso vai ajudar você numa conversa depois. Até para adultos, eu sempre recomendo, quando um adulto fala para mim que ele tem muita dificuldade na oratória, eu recomendo forró. Recomendo trabalhar improvisação, fazer curso de palhaçaria, não de teatro, quando você é adulto, palhaço funciona melhor, você aprender a rir da própria cara, improvisar. E forró, porque no forró, mesmo o passo sendo o mesmo, todo mundo vai dançar o forró é igual.
Mas cada pessoa dança de um jeito. Então você tem que se adaptar muito rápido. Uma pessoa é grande, às vezes ela é mais veloz, outra pessoa dança de forma mais delicada. Cada pessoa que você troca de par, você tem que se adaptar muito rápido. E é uma comunicação, né? Todo o seu corpo tem que adaptar rápido. Então ajuda muito você a entender como adaptar rápido, a entender o jeito daquela pessoa que está na sua frente. Se você trabalha com vendas, se você faz muita apresentação, seja para poucas pessoas ou muitas, você tem que sentir aquela audiência. E isso você consegue com a dança, por exemplo, né? E o teatro é maravilhoso para criança também para ensinar responsabilidade. Porque se o meu amigo está fazendo o papel de um gato e eu sou o cachorro e eu tenho que entrar atrás dele, na hora que ele faz miau, eu tenho que chegar fazendo au, 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 eu aprendi responsabilidade. Eu tenho que entrar fazendo au, au, au naquela hora. Eu tenho que estar com o meu figurino. Eu tenho que fazer o movimento que a gente combinou pro meu amigo que tá vestido de gato sair correndo pelo outro lado, sabe? Então tudo isso, a oratória ela é incrível porque tudo influencia ela e ela influencia tudo, né? Muitas vezes as pessoas me contratam nas empresas porque elas estão com um problema de comunicação. Aí você vai ver, não é de comunicação. Ele aparece na comunicação, porque as pessoas brigaram, porque tá rolando muita intriga, ou porque as vendas diminuíram, o argumento não tá bom, enfim, 1000 coisas. Mas aí você vai ver, o problema é recrutamento de seleção, o problema é salário, o problema é que as coisas aparecem quando a gente fala sobre elas, mas não necessariamente a fala, o jeito, a organização da fala é o principal problema. Fechou? Domingo que vem a gente está aqui. Ah, tem presente para vocês. Enquanto a gente estava nessa live, tem um post com um trecho de uma aula do meu curso de oratória, Oratória na Prática. É um curso online. E vocês vão poder ver, vocês comentando ali no post fixo, vocês vão ter acesso a uma aula gratuita do curso. A gente liberou uma aula para vocês, que é a aula onde eu vou explicar o conteúdo, o formato e a performance. Eu vou explicar com uma batata, com uma metáfora, que é um jeito de você falar mais tempo numa apresentação sobre alguma coisa, é usar metáfora, analogia. E aí vocês podem comentar aí embaixo do post e receber a aula e assistir ela completa. Espero que tenha contribuído com vocês. Tem muito mais pergunta que eu selecionei, mas não vai dar tempo. Mas a gente volta com elas no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Um abração!